Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, mais uma vez, juntos como Tua igreja, Teu rebanho, nós elevamos nossos olhos para Ti. Nós desejamos muito, com todo o nosso coração, contemplar algo mais da beleza do nosso Senhor. Abre os olhos do nosso coração. Concede-nos espírito de sabedoria e de revelação. Mostra-nos o Teu doce Cristo, Teu amado Cristo. Descortina-o para as nossas almas. Nós te pedimos que o Senhor faça isso, para o louvor da glória da Tua graça. Olhamos para Ti, esperamos toda a habilitação de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós meditamos e estudamos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E conforme iniciamos ontem com o texto de Mateus 16, a partir do verso 13, nós procuramos mostrar para os irmãos, através desse capítulo singular, Mateus 16, que há 4 grandes revelações que dominam todo o conteúdo das Escrituras. A primeira delas, é claro, não podia ser diferente, é o próprio Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é a chave que abre o entendimento das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta, olha, fala de Cristo. Nós podemos dizer que os profetas do Velho Testamento, eles agiram nas suas vidas e ministérios como usando um telescópio que olhava para frente, para alguém que viria, Cristo. E podemos dizer que os apóstolos e profetas do Novo Testamento viraram o seu telescópio para trás e falaram do Cristo que já veio. Porque Cristo é o fim da lei, o cumprimento de toda a profecia, de toda a poesia, de todos os escritos do Antigo Testamento. E Cristo é o conteúdo da mensagem, do ministério, da vida, daqueles que foram separados por Ele, para então escreverem aquelas epístolas, fazerem aquelas viagens missionárias, pregarem o Evangelho, edificarem as igrejas, para a revelação e a manifestação desse Cristo. Mateus 16, então, apresenta Cristo, sua pessoa, como a primeira grande revelação naquele capítulo. Como eu já disse, ele é muito singular, porque ele aparece num momento muito importante da vida do Senhor. Depois de mais ou menos 3 anos de ministério, quando ele sobe o Monte Hermon, as nascentes do Rio Jordão, para então tirar o povo do meio os seus discípulos, do meio da doutrina dos fariseus e saduceus, e conduzi-los àquilo que era mais essencial no coração do Senhor. Então a primeira grande revelação que aparece ali é Cristo mesmo. Quem é Ele? Tu és o Cristo. Isso fala da missão dele. Como grão de trigo que veio na terra, caindo em terra, encarnação, para morrer. Porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem é esse Cristo? Cristo aponta para a sua missão, porque Cristo significa ungido. E unção na Bíblia sempre tem relação com função. E Cristo é o Filho do Deus vivo. Então isso aponta para a sua pessoa. Sua missão, sua pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Deus. Filho de Deus. Deus com Deus. Verbo que estava com Deus e que era Deus. E que se fez carne, habitou entre nós. Essa é a primeira grande revelação das Escrituras, que domina o tema de todas as Escrituras, no qual nós precisamos estar centralizados. O irmão Ni, Watchman Nee, um homem muito usado por Deus durante o século passado, século XX, no ministério na China, ele diz que toda experiência espiritual, seja ela qual for, que nós possamos passar, é espúria, é falsa, é superficial, se não nos acrescenta algo mais da visão de Cristo Jesus, sua pessoa, e de Cristo Jesus, sua
obra. Irmãos, e como o cristianismo hoje tem sido encharcado com o que o livro de Hebreus chama de doutrinas várias e estranhas. Quão importante é nós estarmos nos norteando por aquilo que a palavra considera essencial. E por isso esse capítulo 16 de Mateus é tão fundamental, porque aí nós temos 4 grandiosas revelações, que são essenciais para nos nortear, nos dar um curso reto no nosso caminhar com o Senhor. A primeira é o próprio Cristo, a centralidade de Cristo, na vida cristã, na mensagem cristã, na pregação cristã, na vida cristã, no relacionamento cristão, na vida da igreja, a centralidade de Cristo. Se nossas vidas, nosso reunir, não tem tido essa pessoa como centro, esse reunir, esse viver, essa mensagem, essa obra, esse ministério, não levará a nada. Porque não edifica Cristo, não forma Cristo nas nossas vidas, porque não revela Cristo. E a obra do Espírito Santo é revelar Cristo. Penso que já comentei com os irmãos, na vez passada que estive aqui, sobre uma figura que vai nos ajudar a entender. Se constrói numa praça qualquer aqui dessa cidade um monumento. Esse monumento, obviamente, foi construído para identificar algo, para ser visto, mostrado. E se colocam então aqueles holofotes, para que à noite ele seja iluminado. Aqueles holofotes são colocados embutidos atrás ali de vegetação, às vezes até afundados mesmo no solo, porque o objetivo não é que o holofote seja visto, mas que o monumento seja visto. Então aquele holofote vai lançar luz sobre o monumento, ele é o foco. A palavra do Senhor, o próprio Senhor disse, João narra no seu evangelho, que o Espírito Santo me glorificará. Esse é o ministério do Espírito Santo. A verdadeira obra do Espírito Santo não é espiritocêntrica. O Espírito Santo não fala de si mesmo, assim como o servo de Abraão, Eliezer. Ele não falou de si mesmo, mas falou de Isaac, o filho de Abraão. Abraão é um tipo de Deus Pai, Isaac é um tipo de Deus o Filho. O ministério de Eliezer era revelar as glórias de Isaac para a sua noiva, Rebeca. Não é? Esse é o ministério do Espírito Santo. Revelar as glórias de Cristo, o nosso Isaac, para a sua Rebeca, sua igreja. Então, irmãos, toda a obra genuína do Espírito Santo, ela é reveladora de Cristo, e somente de Cristo. Então essa é a primeira grande revelação em Mateus 16. A segunda, imediatamente depois, a igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que o mistério de Deus é Cristo. E que o mistério de Cristo é a igreja, em Efésios. Se nós pudéssemos descortinar o coração do Pai, nós veríamos então o seu amado Filho, porque Ele é o centro. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Se nós pudéssemos descortinar, e podemos, pelo Espírito Santo, pela palavra, o coração do Filho, nós veríamos a igreja, porque a igreja é o seu corpo, a sua noiva. Então o mistério de Deus é Cristo e a igreja. Então a segunda grande revelação em Mateus 16, enquanto eu estou falando, abra sua Bíblia, os irmãos que nos estiveram aqui, confira por favor, verifique aí se o que eu estou dizendo é verdade. Você vai ver que logo após a revelação de Cristo, você vai ver o próprio Cristo falando sobre a igreja, dizendo: Pedro, Simão Pedro, você é um bem-aventurado, porque essa revelação que você teve sobre mim, não procedeu de você, não é de carne e sangue, mas foi meu Pai quem tu revelou. E agora o Senhor Jesus começa a dar então o segundo passo. E também eu te digo, tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta rocha que é Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Essa rocha que é o próprio Cristo, é claro. Eu edificarei a minha igreja. Então agora o Senhor começa a falar sobre Pedro. E na pessoa de Pedro, é óbvio, todos nós, né? Minha igreja, ele diz. Então, aquele Senhor que é rocha, eleita e preciosa, como Pedro diz lá na sua epístola, pedra angular. Ele, através da regeneração, ele então coloca outras pedras que participam da sua própria natureza. Pedras que vivem, como Pedro diz na sua epístola, que estão sendo edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então a segunda grande revelação, que nós precisamos tanto compreender, é a natureza da igreja. Se o Senhor permitir, a partir de amanhã nós estaremos tocando nesse assunto, a natureza da igreja. Quanto movimento, quanta coisa hoje em dia
tem sido chamada com esse nome, igreja. De tantas formas nós erramos. Nós precisamos ir às Escrituras para estudar a natureza da igreja, para que possamos compreender a igreja. Nós erramos às vezes através de coisas muito simples. Por exemplo, você costuma dizer assim: nossa, eu esqueci o meu guarda-chuva lá na igreja. Você não fala assim? Terminou o culto, você fala assim: eu esqueci meu guarda-chuva lá na igreja. A única forma de você esquecer o guarda-chuva na igreja é comer o guarda-chuva. Porque a igreja é um corpo vivo. A igreja somos nós, e não um lugar onde nós nos reunimos. Não é? Então, a natureza da igreja é tão importante de ser compreendida. Ela não é uma organização que tem uma certa estrutura, uma certa ordem. Essas coisas compõem o viver da igreja, mas isso não é a igreja. A igreja tem uma natureza muito específica, muito clara. A Bíblia fala muito sobre o governo da igreja, sobre o ministério da igreja. Então nós precisamos retornar, irmãos, como o Senhor fez com seus discípulos em Mateus 16, às nascentes do Jordão. Como eu disse ontem, se você olha um rio no seu curso, você encontra muito lixo nesse rio. Você precisa subir até as nascentes para que você tenha a água límpida. É o que o Senhor faz em Mateus 16. Quando Ele toma os seus discípulos, tira do fermento dos fariseus e dos saduceus e sobe as nascentes do Jordão, em direção ao Monte Hermon, onde Ele foi transfigurado diante deles. Então, essas 4 revelações aparecem ali, quando o Senhor vai subindo as nascentes, como que dizendo: olha, a fonte está aqui. Isso é o mais essencial, a revelação sobre mim mesmo, quem eu sou. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Esse é o mais fundamental. Depois disso, o que é a igreja? Qual a natureza da igreja? Eu edificarei a minha igreja. A igreja começa com a revelação do céu. Igreja não é uma organização. Você não foi convidado para ir para a igreja e lá você achou muito interessante as pessoas, o ambiente social condiz com os seus interesses, não é? Então você se agremiou a essa entidade chamada igreja. Não é isso que a Bíblia diz sobre igreja. Os clubes sociais, as entidades filantrópicas são assim, mas não a igreja. Para se participar da igreja, precisa-se nascer do alto, conhecer a Cristo. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não é? Então, primeiro a revelação de Cristo, depois a igreja. Depois a terceira, a cruz. A partir do verso 21, veja na sua Bíblia, diz aí que desde esse tempo, verso 21 de Mateus 16, começou Jesus a falar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele começa a falar agora sobre a cruz, porque a cruz é essencial para a edificação da igreja. Não há igreja sem cruz. Não haveria igreja sem a cruz de Cristo, e não há igreja sem o nosso tomar a cruz. 2 cruzes, vamos colocar assim. Porque se você avançar aí ao verso 24, faça isso aí, você vai ver que o Senhor, depois de falar da cruz dele, obra que só ele poderia realizar, a expiação, porque ele é o Filho de Deus, ele começa a falar sobre nós, a sua igreja, dizendo: e se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, porque nós em nós mesmos não somos um material adequado para a edificação da igreja. A igreja só pode ser edificada com Cristo. Então Cristo precisa ser formado em nós, para que a igreja seja edificada. Você compreende isso, irmão? Quão importante é isso? Teus talentos não vão edificar a igreja. Tua capacidade não vai edificar a igreja. A igreja só pode ser edificada com Cristo. Eu edificarei minha igreja. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos falar nas outras reuniões, as 3 próximas reuniões, segunda, terça e quarta, com a ajuda do Senhor, sobre esse assunto. A edificação da igreja, a natureza da igreja. Então o Senhor entra agora nesse assunto aí, o aspecto subjetivo da cruz. Então primeiro o objetivo, a cruz de Cristo, obra que só Ele poderia realizar por ser Deus, homem. A expiação. E depois o nosso tomar a cruz. A cruz precisa fazer uma obra em nós, como aquela espada de Hebreus, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, para que a igreja possa ser edificada. Nós vamos procurar então, com a ajuda do Senhor, entender isso nas próximas reuniões, esse trabalho da cruz em nós.
O que significa isso? Você lê muito isso na literatura, não é? O trabalho da cruz, a necessidade de tomarmos a cruz, mas o que isso significa? Será que significa sofrer? Nosso sofrimento vai edificar a igreja? Há pessoas que quanto mais sofrem, piores ficam. Porque sofrimento não é igual à cruz. Nós vamos ver. Sofrimento é uma parte do trabalho da cruz. Pode ser uma parte do trabalho da cruz. Então, esse é o aspecto subjetivo da cruz. A partir do verso 24, você tem aí, Mateus 16. E por último, a quarta grande revelação. O reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo glorificado. Quando ele vai tomar aqueles 3 discípulos em particular, Pedro, Tiago e João, e sair das bandas de Cesareia de Filipe, subindo mais um pouco, o Monte Hermon, e ser transfigurado diante deles, ele está trazendo ali aos olhos deles o que é o reino de Deus. É Cristo na sua glória. O reino está no Rei. O reino não é apenas um lugar, uma atmosfera, um conjunto de coisas, um ambiente espiritual. O reino está no Rei. Tão importante esse entendimento, irmãos. Porque para que nós possamos viver a atmosfera do reino, nós temos que conhecer o Rei. Nós temos que ter o caráter do Rei sendo impresso nas nossas almas. Lembra o que Paulo diz aos Gálatas. Você pode dividir o livro de Gálatas usando 3 versículos de uma forma muito instrutiva para o seu estudo pessoal. Capítulo 1, verso 14. Paulo fala sobre Cristo revelado. Esse é o primeiro passo. Cristo revelado. Capítulo 1, verso 14 de Gálatas. Capítulo 2, verso 20, Paulo fala sobre Cristo vivendo em mim. E capítulo 4, verso 19, Paulo fala sobre Cristo formado em vós. 3 passos. Primeiro, Cristo revelado. Depois, Cristo vivendo em mim. Mas não basta isso ainda. Cristo tem que ser formado em mim. Cristo formado. Interessante que essa palavra de Gálatas 4,19, Cristo seja formado, a raiz dessa palavra no original, morfé, é a mesma expressão usada em Mateus 17,2, o texto que você tem diante de você, quando Cristo foi transfigurado diante dos discípulos. A palavra lá é metamorfo, transformado, transfigurado. Qual a nossa necessidade? Que o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, seja formada em nós, para que nós possamos ser transformados. Por isso Paulo em Coríntios diz assim, que nós estamos hoje, durante toda a nossa vida cristã, contemplando. Contemplando o quê? Como por espelho, a glória do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado. Por que rosto desvendado? Porque Cristo está sendo revelado pelo trabalho do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Esse é o ministério do Espírito, é o prazer de Deus, não é? Então, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz que aquele povo judeu, o povo da lei, que não tinha visto Cristo como cumprimento da lei, eles liam a palavra, mas eles tinham um véu posto diante dos seus olhos, não é assim? Não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Não é isso? Esse é o verso 17. Aí no verso 18 ele diz assim, e todos nós, igreja de Deus, aqueles que já tiveram o véu rasgado, não é? Nós não somos judeus, nós somos igreja de Deus. Todos nós com o rosto desvendado, sem véu, contemplando, ainda que por espelho, porque nós não estamos vendo o nosso Senhor face a face. Naquele dia nós o veremos, seremos como Ele é, mas ainda não estamos o vendo assim, não é? Como por espelho, a glória do Senhor, contemplando. O que acontece conosco? Somos transformados. De um grau de glória a outro grau de glória maior. Glória em glória. Na sua própria imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Porque esse é o trabalho do Espírito do Senhor. Por isso Gálatas 4,19 diz assim, meus filhos, Paulo escrevendo aos Gálatas, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, isso é verdadeiro ministério cristão. Nosso ministério deve ser como o de João Batista. João Batista, quanto mais pregava, menos discípulos ele tinha.
Porque ele ia dizendo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Ele é o noivo. Sigam a ele. Não é? Esse é verdadeiro ministério cristão. Formar Cristo nas vidas uns dos outros. Não é? E não atrairmos pessoas para nós mesmos. Meus filhos, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Sabe por que formado, irmãos? Me permitam repetir isso para os irmãos que já estiveram aqui. Hoje estão tantos que não estiveram aqui, essas 2 primeiras reuniões. Nós tendemos a colocar um hiato na nossa vida cristã. Passado, presente e futuro. Nós olhamos para o passado e somos muito gratos a Deus, porque nós nascemos de novo, não é assim? Ele nos chamou, graça, soberania de Deus, Ele nos resgatou, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, não é assim? Passado, já aconteceu, graças a Deus. Aí nós olhamos para o futuro, o que é que nós esperamos? A vinda do Senhor. Nosso corpo de humilhação será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. A salvação que lá no passado atingiu o nosso espírito, nós somos regenerados, é uma salvação que no final irá atingir a última esfera do nosso ser, que é o nosso corpo. Nosso corpo de humilhação vai ser igual ao corpo da sua glória. Nós aguardamos com muita expectativa. Mas enquanto nós aguardamos, entre a regeneração do nosso espírito e a transfiguração do nosso corpo, quando o Senhor voltar, o que nós fazemos hoje? Qual o processo hoje? Nós estamos sendo santificados. O que é santificação? Importa que Ele cresça e que eu diminua. Cristo está sendo formado em nós. Então nosso espírito já foi regenerado. Nosso corpo no final será transformado. O que está acontecendo hoje? Nossa alma está sendo salva, transformada. Cristo está sendo formado em nós. O que é a alma? Nossa mente, nossas emoções, nossos desejos, nossas escolhas. Nossa mente não precisa ser renovada? Quando nós nascemos de novo, ela é renovada num piscar de olhos? Não, porque a regeneração não é um fim. A regeneração é um começo, é um princípio. Agora, a vida de Deus que habita no nosso espírito, ela vai encharcar a nossa alma. A nossa mente vai se tornar a mente de Cristo. Você, como cristão, não reconhece que muitas vezes tua mente não é a de Cristo? Você não pensa como Ele? Se não fosse assim, por que Paulo escreveu aos Colossenses? Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. É porque nossa tendência não é fazer isso, por natureza, não é? Nós precisamos aprender a pensar. A palavra ali significa ter uma atitude definida de mente. Uma mente cativada por esse alvo celestial que é Cristo. Uma mente cativada por Ele. Pensai nas coisas do alto onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Será que nós não reconhecemos que a nossa vontade não condiz com a vontade de Deus muitas vezes? Uma vontade dura, obstinada, difícil, inquebrantável, dura serviço. Escolhemos nossos próprios caminhos e ficamos aí orando, chamando Deus para vir abençoar os nossos caminhos. Não é assim? Ao invés de procurarmos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós queremos chamá-lo para abençoar a nossa vontade. Não é? E nós só encontramos problemas, porque a nossa vontade não tem sido transformada pela ação do Espírito e da palavra. Sempre isso. Nós vamos ver nas outras reuniões. Isso é o processo de Deus. São os instrumentos por excelência de Deus para formar Cristo na nossa alma. E as nossas emoções? Quanta coisa você ama e quanta coisa te alegra que Cristo não ama e nem se alegra. Hein? E quanta coisa você considera aborrecida, mas Cristo ama. Né? Nós aborrecemos o que Ele ama e amamos o que Ele aborrece. Nossas afeições são desajustadas. Então Cristo precisa ser formado em nós. Esse é o trabalho incansável do Espírito Santo. Como Ele faz isso? Usando, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Espada afiada de 2 gumes. Quão poderoso instrumento é esse, né? Então esse é o trabalho atual do Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos assentados de braços cruzados aguardando a volta do Senhor. Nós estamos num processo ativo de sermos transformados de glória em glória. Por um lado, isso é um ato soberano de Deus. Claro, toda ação se inicia em Deus. Isso é muito claro para nós, não é? Mas por outro lado,
misteriosamente e até paradoxalmente, há uma necessidade da resposta humana. Alguns andam mais rápido, outros andam mais lentos, dependendo da nossa resposta. Isso não depende da graça de Deus. Isso não depende da soberania de Deus. Isso depende da nossa resposta. Por isso o livro de Hebreus diz assim: exortai-vos uns aos outros, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, para que nós possamos correr essa carreira desimpedidamente, nós precisamos ter uma clareza do que Deus deseja fazer em nós. Não é só salvação no passado, não é só salvação no futuro, é salvação no presente. O Deus da paz vos santifique em tudo. O que é tudo? O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Graças a Deus. Ele não é apenas o bom pastor das ovelhas que deu a vida por nós. Ele é o grande pastor das ovelhas que está nos aperfeiçoando hoje, como diz Hebreus. E Ele é o supremo pastor que vai se manifestar e nos conceder, pela sua graça, a imarcessível coroa da glória. Se você ler o Salmo 22, 23 e 24, você tem que comer aquela porção das Escrituras como um sanduíche. Pão de um lado, pão do outro e carne no meio. Porque o Salmo 22 é o Salmo da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo do bom pastor, que deu a vida por nós. Veja os 3 tempos da salvação. Depois o Salmo 23 é o Salmo da ovelha. É a ovelha que está falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é o processo de santificação da nossa alma, o 2º tempo da salvação. Ele vai me conduzir por passos verdejantes, por águas tranquilas, mas também eu vou andar no vale da sombra da morte e vou descobri-lo mais profundamente. No vale da sombra da morte não há nada, só há o tu. Tu estás comigo, não é? Então esse é o processo de transformação. E depois o Salmo 24. O Salmo 24 fala do aspecto final da nossa salvação, a vinda do Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Você vê, irmão? Salmo 22, a cruz. Salmo 23, a igreja. Salmo 24, o reino. A cruz, a igreja e o reino. Esse é um tema dominante nas Escrituras. O bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Né? Então vamos lá, prosseguir um pouquinho mais. Eu mal estou começando, o tempo está acabando, né? Falta 10 minutos. Nós vamos estudar um pouquinho em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos usar esses 10 minutos para sermos fiéis ao horário. Fazemos intervalo, depois vamos prosseguir o estudo, em Colossenses mesmo. O livro de Colossenses, irmãos, é uma epístola extremamente maravilhosa. Paulo escreveu essa epístola na 3ª fase do seu ministério. Paulo escreveu 13 epístolas. Deixa eu colocar um pouco de pano de fundo para os irmãos. 13 epístolas. Você pode dividir a vida e o ministério de Paulo em 4 fases, segundo as estações do ano. Muito interessante. Primavera, verão, outono e inverno. 4 estações. Paulo, na primavera da sua vida e ministério, ele escreveu 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. As suas 2 primeiras epístolas da primavera. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cheia de amor de Paulo por aquelas igrejas. Depois, verão. As epístolas de verão são aquelas epístolas então mais calorosas, mais fortes. Durante essa 2ª fase, Paulo escreveu Romanos, Gálatas e 1ª e 2ª Coríntios. Tremendas epístolas de verão, cheio do calor daquele apóstolo, escrevendo contra as heresias, mostrando aquela linha do evangelho de uma forma tão clara. Depois há uma 3ª fase, Paulo está amadurecendo, crescendo como homem de Deus. Na 3ª fase ele escreve mais 4 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as chamadas epístolas da prisão. Quando Paulo escreve essas epístolas, ele está no outono da sua vida. O seu corpo está aprisionado, mas o seu espírito está frutificando nesse outono da sua vida. Então ele escreve esses maravilhosos livros, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E a última estação, o inverno.
Paulo no inverno escreve as epístolas pastorais, final da sua vida. Ele já é Paulo o velho. Ele escreve 1 Timóteo pela ordem cronológica, 1 Timóteo, Tito e por último 2 Timóteo. A última epístola desse grande apóstolo. E nessa epístola ele menciona mesmo o inverno. Ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa antes do inverno. E traz os livros e a capa que eu deixei em Troade. Então os últimos escritos de Paulo, as epístolas pastorais, ele está no inverno da sua vida. Colossenses, Paulo se encontra no outono, corpo aprisionado, mas o seu espírito voando tão alto, nessas nascentes da revelação. E o que ele vai fazer com essa igreja em Colossos, escrevendo a eles? Irmãos, como nós falamos, as epístolas nada mais são do que um prolongamento dos evangelhos. Não há novidade nas epístolas, só há um prolongamento. Tudo aquilo que está em germe, em semente nos evangelhos, é dissecado nas epístolas, é claro. Qual é a doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento? É Cristo, é a respeito da pessoa e obra de Cristo, não é? Então o que Paulo vai fazer aos Colossenses? Exatamente o que nós vimos em Mateus 16. Ele vai falar sobre Cristo, ele vai falar sobre a igreja, ele vai falar sobre a cruz, de formas impressionantes. Então veja como ele começa Colossenses, veja lá, Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, os irmãos sabem que Paulo não conheceu esses irmãos, o seu cooperador Epáfras foi um instrumento de Deus para a edificação dessa igreja em Colossos, né? Paulo escreve a essa igreja. Então ele diz: por essa razão, desde que nós o ouvimos, esse o é Epáfras, né? Do verso 7, tá certo? Desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Vamos ver esse apóstolo orando, assim como ele faz lá em Efésios. O que é central na oração? O que ele deseja como homem de Deus? O que é mais essencial? Vamos ver. Pedir que transbordeis. No quê? No pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, esse que nos chamou, para o seu inteiro, a preocupação de Paulo com a integridade, para o seu inteiro, espírito, alma e corpo, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo, a expressão que Paulo gosta tanto, essa epignosis, pleno conhecimento, né, que ele já usou no verso 9, repete no verso 10, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é dádiva da igreja. A igreja foi chamada não para ficar aí nadando na praia e achando que é tubarão, né? Nós somos chamados para nadar em águas profundas, conhecermos a Deus. Em Efésios ele diz que nós fomos chamados para ser cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, já pensaram nisso? Isso é a herança da igreja, nós fomos chamados para isso. Irmãos, o que nós temos ambicionado além disso? O que você deseja mais do que isso? Conhecer a Cristo e ser como Ele. Irmão, sabe, se você tem tido qualquer tipo de alvo no seu coração que não seja esse, como fulcro, como centro, em torno do qual tem que gravitar tudo, mais cedo ou mais tarde você vai se aborrecer de Cristo. Porque ou Cristo é o centro das nossas vidas ou Ele não é nada. O chamado de Cristo é um chamado exclusivo. O Espírito Santo suspira por nós com ciúmes, como diz Tiago. Ele não vai dividir nossa vida com outros amantes. O Senhor nos chama integralmente para Ele. E aqui está um homem que sabia disso, que reconhecia isso, e que então disse isso. Que vocês vivam para o inteiro agrado dEle. Que Ele seja esse centro em torno do qual família tem sentido. Viver comunitário da igreja tem sentido. Trabalhar tem sentido. Possuir alguma coisa, mais ou menos, não importa, mas posses, bens, tem sentido. Porque estão em torno desse fulcro, centro, não religioso,
profissional apenas, mas vital. Cristo, Ele mesmo. Esse centro relacional, não é? Como isso é importante. Vivermos para o seu inteiro agrado. Olha, vamos continuar a oração de Paulo, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, como? Aprendendo a fazer a oração certa, o passe de mágica, o abracadabra, que vai derramar o poder de Deus sobre nós, né? Tantos estão aí à cata do poder, né? Mas aqui diz que o fortalecimento com todo o poder é segundo, depende, é através do quê? Da força da sua glória. É contemplando, conhecendo a força da sua glória, é que nós somos fortalecidos, porque Ele mesmo é ministrado a nós, né? Formado em nós. A força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez adequados, idôneos. Porque essa salvação foi tão plena e perfeita, Ele nos fez idôneos para participar da herança que nos cabe dos santos na luz. Agora, queria que você visse no capítulo 2, Paulo orando de novo. Você precisa necessariamente colocar as duas orações juntas, sabe por quê? É como se ele continuasse a oração, você vai ver. Ele está dizendo que essa epignosis aí, esse pleno conhecimento da sua vontade, no verso 9, esse pleno conhecimento de Deus, no verso 10, esse viver para o seu inteiro agrado, tudo que ele fala aí, depende do que ele vai dizer aqui na próxima oração, no capítulo 2. Veja só. Gostaria que saibais com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Olha agora, preste atenção. Para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então você vê que essa oração, como que continua a outra. Lá ele fala sobre fortalecido segundo a força da sua glória. E aqui ele está dizendo que isso é nada mais, nada menos do que compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. E aí ele prossegue no verso 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Irmão, quando Paulo escreve essa igreja em Colossos, ele estava, mais uma vez, assim como aos Gálatas, até mesmo aos Efésios e outros, ele está advertindo a igreja de uma forma muito solene, porque os irmãos estavam com dificuldades, com problemas. Nós vamos estudar esses problemas na nossa próxima sessão, daqui a pouco, no capítulo 2. Estavam sendo distraídos de Cristo. A carta aos Colossenses vai nos ajudar muito a respeito das distrações espirituais. Nós vamos ver isso na próxima sessão. O que pode nos distrair desse pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo? Porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Será que nós não precisamos dessa advertência hoje? Será que a igreja hoje está bem centrada? Não tem sido aí avassalada por tanto tipo de doutrina, tão enxurrada? Que necessidade nós temos de retornar a essas advertências da palavra, para que nós possamos focar nossa vida, nossa busca, nosso ministério, nosso serviço aos santos, nossa vida comunitária, né? E possamos crescer no conhecimento de Cristo. Então, na próxima sessão, nós vamos estudar um pouco esse capítulo 2, para que nós sejamos ajudados a não nos distrairmos e vermos então quais são, em princípio, as principais coisas capazes de nos distrair da pessoa de Cristo e nos manter numa infância espiritual. Sabe, irmão, de modo geral, o que tem acontecido hoje no cristianismo? Nós temos tido muitos berçários diferentes. Cada berçário tem sua característica própria, com seus próprios chocalhos. Uns têm chocalhozinhos vermelhos, outros têm chocalhozinhos verdes, outros chocalhozinhos marrons, mas são todos chocalhos. E todos são berçários. E um berçário brigando com outro berçário, dizendo: meu chocalho é mais bonito que o teu.
e deixando de ver que Deus nos chama para a maturidade espiritual. Para que nós deixemos o nosso chocalho e possamos nos alimentar de um alimento mais sólido, como ele disse aos Hebreus. Deixemos a infância espiritual e possamos tornar aqueles experientes na palavra da justiça, porque não são crianças. Do que depende isso? De vermos mais de Cristo, pessoa e obra. De nos relacionarmos mais com essa pessoa que conhecemos, porque esse conhecimento não é apenas intelectual, senão ele é só religioso. No mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros, mas no mundo espiritual é a mesma distância entre o céu e o inferno. Se você conservar as verdades de Deus na tua mente, esse é o inferno. Mas se elas descerem para o teu coração e conquistar o teu ser, esse é o céu. Porque Cristo é formado em nós. Então o Senhor nos ajude para, na próxima sessão, partilharmos um pouco mais. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem prazer em nos mostrar o teu amado Filho, o Filho do teu seio, o Filho do teu amor. Nós desejamos, Senhor, pela graça, verdadeiramente contemplá-lo. Transforma-nos, Senhor, na sua própria imagem. Ganha nossos corações. Ser formado em nós. Senhor, nós reconhecemos que toda a nossa infelicidade é por não termos Cristo formado em nós. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Agradecemos, Senhor, e te pedimos que continue conosco, falando-nos pela tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.